que excede todo entendimento, guarde seu coração e mente em Cristo Jesus. Compromisso, comprometimento. E penso que compromisso começa em conhecer a Deus, como também compromisso é seguir o exemplo de Cristo. De todos os exemplos que nós possamos observar como exemplo de compromisso, penso que Jesus é o que melhor exemplifica isso. E aqui no livro, primeira carta de 1 João, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Percebe aqui a ênfase? Vou repetir. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Percebe a ênfase? Andar assim como ele andou. Então, seguir o exemplo de Cristo é ser comprometido, é ter um compromisso com isso. E compromisso, quando você, em outra esfera, quando você assume um compromisso que vai fazer algo, que vai em determinado lugar, que vai cumprir alguma palavra empenhada, você assume um compromisso e você não coloca nada no lugar. Quando surgir uma outra coisa, você diz, não, que eu já tenho um compromisso. Então você não marca outra coisa, porque você já se comprometeu com algo. Então quando nós pensamos que compromisso é seguir o exemplo de Cristo, nós já nos comprometemos com algo e não vamos colocar nada no lugar nem trocar. E quando surgem outras coisas, outras formas de andar, nós nos posicionamos e dizemos, não, eu já tenho. Eu já me comprometi em andar como Cristo. Porque, irmãos e irmãs, falar de Jesus não exige tanto. Falar sobre Ele não exige tanto. Agora, andar como Ele exige um compromisso. Andar como Jesus, seguir a Jesus, requer comprometimento. Por que seguir o exemplo de Jesus? Porque quando Jesus assumiu um compromisso, quando Jesus assumiu a sua missão, nós vimos, nós sabemos, conhecemos que foi de dor. Mas quando tem compromisso, irmãos e irmãs, não se leva em consideração seguir, andar como Cristo, não leva em consideração a opinião dos outros. Não está preocupado com o que os outros vão pensar. Seguir o exemplo de Cristo, o comprometimento, é obediência, não conveniência. Qual a diferença? Obediência é imediata. Conveniência é se der. Não. Vou ver aqui as circunstâncias, se for possível. Não. Seguir a Cristo e andar como Ele andou não é de conveniência, é de obediência. E nós vemos o exemplo de Jesus de comprometimento com a sua missão, quando Ele não está preocupado com a hierarquia, o que os discípulos iriam pensar. Ele se abaixou, se ajoelhou e lavou os pés dos discípulos, dando um exemplo de comprometimento e de servir. Então, quando nós pensamos em compromisso, em comprometimento, o melhor exemplo que nós podemos ter é o exemplo de Cristo. Esse, irmãos e irmãs, que uma boa reflexão para fazermos é: estou seguindo o exemplo de Cristo? Eu estou tendo nele, andando como Ele? Eu tenho aplicado a minha vida a frase de um livro, em meus passos o que faria Jesus? Eu estou aplicando isso em tudo que eu fizer, as escolhas da vida, as decisões. Antes eu me perguntar, em meu lugar, o que faria Jesus? Em meus passos, o que faria Jesus? Compromisso, viver o que se prega. E nós, como discípulos de Jesus, nós pregamos que somos crentes, que somos evangélicos, que somos discípulos,
E nós precisamos viver isso que nós anunciamos. Isso é compromisso. Pense nessas coisas, reflita um pouco como tem sido a sua vivência, seguindo os passos de Jesus, andando como Ele andou. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom.